O tema de hoje do Estúdio News é a geração do quarto. Para conversar com a gente, temos Hugo Monteiro Ferreira, professor e autor do livro Geração do Quarto, e Daniele Adimoni, psiquiatra da infância e adolescência e supervisora na residência de psiquiatria da Unifesp. Doutora, prazer tê-la aqui para falar sobre um assunto importantíssimo para crianças, pais, todos que se preocupam com as nossas crianças. Obrigada pelo convite. Professor, obrigado pela participação aqui conosco também para falar sobre esse assunto. Eu já quero emendar a primeira pergunta, né? Primeiro tentar entender e que o senhor explique por que esse nome, Geração do Quarto. Então, inicialmente eu quero agradecer o convite que me foi feito para poder partilhar com vocês essas reflexões referentes à minha pesquisa, a geração do quarto. A geração do quarto é, na verdade, uma metáfora. O quarto é sinônimo de isolamento, o quarto é sinônimo de adoecimento, o quarto é sinônimo, nesse caso, de sofrimento psíquico. A geração do quarto, porque nós vamos encontrar um grupo de pessoas na minha pesquisa, entre 11 e 18 anos, que ali ao final da década de 90 até os dias contemporâneos, tem um comportamento que se assemelha ou a comportamento autodestrutivo ou então a sintomatologias e sinais psicopatológicos. E o quarto, como metáfora, exatamente desse movimento, ou do movimento do comportamento autodestrutivo, ou do movimento das sintomatologias e dos sinais psicopatológicos. Então, por isso, a geração do quarto. Viver nesse universo significa um isolamento do físico a físico e também uma aproximação exacerbada dos mundos digitais, dos mundos virtuais, ou seja, das mídias digitais, das mídias sociais. Então, a geração do quarto ela é ambivalente. No momento em que ela se isola do contato físico, desse contato face a face, ela se aproxima profundamente do mundo virtual, do mundo das internets, como eu gosto de chamar. Doutora, pegando o gancho dessa introdução que o professor fala dessa geração, ele cita justamente a tecnologia. O quanto a tecnologia mudou e alterou essa geração comparada às outras gerações? A gente consegue descrever isso? É difícil, né? Eu acho que mudou tudo. Eu falo que mudou as relações. Antes a gente tinha essas relações pessoais, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo, quantos amigos você tem? Amigo de pegar, não amigo virtual, né? Porque as pessoas confundem um pouco, né? O que é um amigo e o que é alguém que você conhece virtualmente, enfim, que você nunca viu na vida, são relações diferentes. Então, mudou muito o padrão de relação, né? As pessoas, as relações ficaram mais superficiais, mais distantes e a valorização ficou maior das mídias, né? Então, o mais importante é quantos amigos eu tenho nas minhas redes sociais do que os meus amigos de verdade, né? Amigos que eu saio, amigos que eu posso chorar no colo. E acho que isso contribuiu para um distanciamento muito grande, né? As pessoas os adolescentes estão bem mais distanciados entre si, que é o que a gente espera na adolescência, o contrário, né? A gente espera que o adolescente fique com os pares, aquela coisa de grupo, né? Eu ando com o meu grupo, eu me visto igual ao meu grupo, eu falo igual ao meu grupo, e isso vai se perdendo, né? As pessoas vão ficando cada vez mais sozinhas, mais isoladas e, como o professor Hugo diz, dentro do quarto, né? Ou seja, a vida, né? As relações, elas vão diminuindo, elas vão se perdendo, o que é muito complicado do ponto de vista psíquico, né? As pessoas têm perdido um pouco essa habilidade social, nós somos seres sociáveis, né? A gente precisa um do outro para poder fazer as coisas. E as pessoas têm perdido isso por conta da questão da tecnologia, isso é meio preocupante, né? Doutor, eu quero pegar um ponto aqui que a professora levantou justamente sobre essas relações com as redes sociais e essa tecnologia. Me corrija se eu estiver errado e também quero ouvir a sua opinião. A impressão que a gente tem é que para as crianças, o negativo das redes sociais, apesar da gente não estar próximo e as relações não serem tão próximas por causa das redes sociais, a crítica nas redes, aquilo negativo ganha uma proporção enorme e machuca esse jovem de uma maneira muito maior, não? Sim, nós temos o fenômeno do bullying. E nas redes sociais digitais, nós temos o fenômeno do cyberbullying. Imagine que o bullying é uma violência constante que geralmente ocorre de segunda a sexta-feira. No sábado, você tem uma espécie de suspensão dessa violência, porque, de modo geral, o bullying acontece na escola. Nas redes sociais digitais, você não tem essa suspensão.
você tem a violência contínua, 24 horas por dia, e realizada por pessoas que muitas vezes você nem conhece. Então, para a criança, para o adolescente, a experiência da violência no mundo virtual é muito mais intensa, muito mais densa e com consequências psicológicas e psiquiátricas muito mais drásticas. E as crianças, pesquisas apontam que as crianças que vivem essa experiência da violência nas redes sociais digitais, elas, de modo geral, desenvolvem comportamentos autolesivos, ou seja, os cortes, como nós conhecemos, e também desenvolvem comportamentos depressivos, comportamentos ansiosos, que têm a ver com síndromes depressivas e com síndromes ansiosas. Então, a experiência da violência nas redes sociais digitais é muito, muito complexa, muito, muito intensa e muito complicada para crianças e adolescentes. Sem dúvida nenhuma, é diferente da violência face a face. Doutora, a gente escuta gerações mais velhas, quando se deparam com essa situação do cyberbullying, falarem, as crianças hoje em dia, os jovens, são muito frágeis. É injusto falar isso? Acho que é uma geração mais fragilizada, mas também acho que antes se colocavam nomes e apelidos, que, claro, às vezes não eram incômodos, mas muitas vezes eram, né? E aquilo não tinha um nome, não tinha uma defesa, né? Então, acho que é importante a gente pensar no bullying, principalmente no cyberbullying, que é isso, né? Aquilo toma uma proporção, não tem fim, né? Aquilo não acaba nunca e a gente tem várias tentativas de suicídio por conta disso e outros adoecimentos psíquicos. Então, acho que o bullying é uma questão importante, mas sim é uma geração mais fragilizada do que antes, né? E essa fragilidade está ligada a essa variedade que hoje a gente tem, que antes a gente não tinha? As crianças são muito mais ligadas a novos assuntos, a preocupações que talvez no passado não existiam, ou a criança estava num lugar diferente do lugar que ela está hoje? Eu acho que a criança é sempre uma manifestação, ela é um sintoma da família, né? Quando aquela família não funciona direito, é a criança que grita. Então, acho que as crianças são fragilizadas porque a gente está falando de famílias fragilizadas, né? São famílias que não conseguem se estruturar, não conseguem cuidar adequadamente da parte psíquica dessa criança, né? Conseguem levar, buscar da comida, mas a parte psíquica falha. E aí a gente vê as crianças fragilizadas como elas estão hoje. Então, acho que é uma questão muito mais familiar e social, né? Eu acho que a criança ela é um reflexo da nossa sociedade e da nossa família, assim como o bullying, né? Professor, a gente obviamente está falando dessa geração, mas a doutora levantou a questão da família. Os pais já sabem lidar, obviamente que as crianças têm dificuldade em lidar com o cyberbullying, mas e os pais? Eles sabem lidar? Eles, de algum modo, não sabendo lidar, ajudam para esse isolamento que o senhor mencionou justamente no começo da nossa conversa, explicando essa geração do quarto? Então, infelizmente, as famílias não sabem lidar com o cyberbullying nem com o bullying. De modo geral, é possível até afirmar que crianças que são vítimas de adversidade dentro das casas, que são vítimas de violência, seja violência psicológica, seja violência simbólica, seja violência física, são aquelas crianças que, de modo geral, serão as vítimas ou os autores ou as autoras do bullying na escola. Os pais, eles não foram letrados para lidarem com esse tipo de violência. É uma violência muito sutil, mas, ao mesmo tempo, também é uma violência que se evidencia. E, de modo geral, o que ocorre é que as famílias entram em desespero, não sabem como agir, não sabem como remediar, mitigar esse tipo de violência e, às vezes, por inconsciência, às vezes também por atos violentos, termina por intensificar. Então, eu penso que as famílias precisam ser letradas, precisam aprender a lidar com esse tipo de violência e precisam ajudar as escolas a diminuírem e erradicarem esse tipo de violência, porque, na verdade, as grandes vítimas são as crianças e os adolescentes, que padecem, muitas vezes, de questões como preconceito, racismo, homofobia, gordofobia, xenofobia, qualquer tipo de traço identitário que possa caracterizar uma minoria
é elemento que inflama e intensifica o bullying e o cyberbullying, e são elementos que vão gerar o que eu nomino como geração do quarto. Doutora, existe uma maneira de pais saberem lidar com isso? Porque eu fico imaginando que, infelizmente, a gente convive com isso. A gente precisa crescer muito como sociedade para acabar justamente com esses preconceitos citados pelo professor, e isso não acaba de um dia para a noite. Ou seja, as nossas crianças vão continuar sofrendo com isso. Qual é o papel de um pai, de uma mãe, de um responsável, quando se depara com essa situação? Tem os dois lados, né? Tem o pai do papel que sofre e o que faz o bullying. Os dois são vítimas de violência, né? A pessoa que faz o bullying também, em geral, é vítima de violência, muitas vezes dentro de casa. Também precisa ser vista como alguém que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, né? Apesar de ele estar praticando violência com outra criança. Primeiro de identificar, então, é isso que a gente está falando. Até então, todo mundo achava que era bobagem, né? O apelido, que besteira, mas são questões muito importantes e que trazem, acabam sendo uma agressão mesmo para a criança, para o adolescente que vence aquilo. Então, primeiro é identificar, né? Que eu acho que agora tem se falado muito mais sobre bullying, até então não se falava, né? Ficava nessa coisa, é frescura, é besteira, não é. E segundo é isso, né? Abordar aquela pessoa e entender o que está acontecendo. Eu acho muito interessante porque muitas vezes os pais não têm ideia do que está acontecendo na escola, né? Às vezes senta no consultório e aí eu sempre pergunto, né? Como é que está na escola, como é que está, enfim, no esporte e tal. E aí a criança fala assim, eu odeio a escola porque o fulano me põe apelido todo dia. E o pai fala, como assim? Né? Eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Então a criança vai ficando... A que sofre o bullying, ela vai ficando cada vez mais vitimizada, né? E ela não tem coragem de falar, não tem coragem de contar. E a pessoa que pratica o bullying, obviamente, também não vai falar nada. Então, fica uma situação meio velada, né? Então, cabe a nós, adultos, realmente investigar, né? Entender o que está acontecendo e, principalmente, a escola, né? O ambiente que o bullying acontece, não o cyberbullying, mas o bullying em si, é o ambiente escolar, né? Então, a escola tem que ficar atenta ao que está acontecendo nas relações, se alguém está sozinho, quem que está brigando, porque é ali que a gente vai identificar o que está acontecendo, né? Então, é um problema das crianças, mas quem tem que resolver somos nós adultos. Né? Claro. Professor, pegando esse gancho sobre a relação pais e filhos, mãe e filhos, eu acho que todo mundo está em casa lembra que muitas vezes é difícil falar as coisas para os pais e para as mães. Isso tem ficado mais difícil para os jovens e crianças? Ter uma comunicação com os pais está cada dia mais difícil, ou por receio, ou por vergonha, por esse isolamento que você mencionou? Então, eu penso que crianças e adolescentes, eles se comunicam com os pais e com as mães, com as mães e com as mães, com os pais e com os pais, com a família de modo geral. Essa geração que eu investiguei, ela se comunica mais com o corpo, ela usa menos linguagem verbal oral, mas ela usa muito o corpo. Então, você vai observar muitas tatuagens, muitos piercings, muitas inscrições corporais. O próprio silêncio é uma forma de comunicação. Então, a comunicação acontece. O que eu acho que deve ocorrer é uma maior atenção por parte dos adultos, por parte das adultas, nesse tipo de código que agora é mais frequentado por crianças e adolescentes. Mas crianças e adolescentes, eles sempre expressam os seus sentimentos e as suas emoções. Nem sempre a expressão é com lucidez, ou seja, nem sempre eles conseguem dizer evidentemente o que eles estão passando, mas eles expressam, às vezes expressam com agressividade, às vezes expressam batendo a porta, às vezes expressam com dificuldade, com desempenho escolar, às vezes expressam com respostas, com aversão, com ironias, mas eles expressam. E eu tenho visto que a geração do quarto expressa muito com o corpo. Então, cabe ao adulto, cabe à adulta, cabe à família prestar bastante atenção, ouvir crianças e adolescentes, mas não só ouvir com palavras, ouvir com todos esses movimentos que são comuns a um tipo de gente que emerge agora no século XXI. Professor, a gente citou, doutora, a gente citou justamente nesse primeiro bloco vários temas e, obviamente, que vem à tona. Tudo isso está ligado com esse aumento de ansiedade, depressão, também em criança. A gente já tem a sociedade brasileira uma das mais ansiosas. Isso auxilia, tudo isso que a gente falou, auxilia nesse quadro? Sim, acho que primeiro essa fragilidade familiar, que é o que eu disse que aponta na criança, né, que a criança é o sintoma disso.
E essa pressão, né? Porque ao mesmo tempo que as crianças são mais fragilizadas, os adolescentes mais fragilizados, a exigência é muito maior do que antes, né? Em tudo, na escola, na faculdade, no vestibular, no trabalho, eu preciso saber muito mais coisa, eu preciso fazer muito mais coisa do que eu fazia antes, né? Então, ao mesmo tempo que eu não tenho essa constituição psíquica como as pessoas tinham antes, mas eu sou exigido de uma maneira que ninguém dá conta, né? Eu acabo adoecendo, né? E a manifestação mais frequente, mais prevalente tem sido realmente a ansiedade. Professor, pegando o gancho dessa pressão que os jovens sentem hoje em dia, como auxiliar o papel dos pais e da escola, auxiliar essas crianças a lidarem com essa pressão? Porque essa pressão vai existir durante toda a vida. O segredo está em como lidar com essa pressão, como se sair bem dela e não se sentir encaixotado? Então, eu acho que a gente tem uma sociedade que, de fato, pressiona muito. Uma sociedade que nos poupa. Ela criou um estereótipo, um modelo de pessoa extraordinária. Então, você tem muitos adolescentes, por exemplo, que tentam alcançar algum tipo de topo, algum tipo de ranking, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser especial. Então, a gente criou uma sociedade, no meu entendimento, bastante opressora, bastante violenta com crianças e adolescentes nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem uma sociedade que não cuidou muito dos sentimentos e das emoções e priorizou a cognição. Então, essa prioridade da cognição esqueceu que nós somos sentimentos, nós somos emoções, alegria, nós somos esperança, nós somos felicidade, nós somos medo, nós somos desespero, quer dizer, somos pessoas emocionais. Então, o que eu acho que a gente tem que caminhar, quer dizer, que a gente tem que fazer? É um processo cuidadoso de educação das emoções, de educação de sentimentos. Isso nos ajudará e muito a diminuir esse índice altíssimo que nós temos de ansiedade exacerbada na sociedade brasileira e também de sintomatologias depressivas. Eu penso que, por meio da educação das emoções, da educação dos sentimentos, nós temos muito a ganhar. Precisamos ensinar crianças e adolescentes a educarem suas emoções, a educarem seus sentimentos, mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós adultos, se nós adultas, também educarmos as nossas emoções, também educarmos os nossos sentimentos. Mas eu acho que essa é uma porta de saída. Não é a única, mas eu acho que é a mais importante. A consciência emocional, a educação emocional, que pode acontecer dentro das famílias, deve acontecer nas escolas e é preciso que aconteça na sociedade como um todo. Doutora, eu não posso deixar de não falar justamente da pandemia. Ela deixou um marco na nossa sociedade, mas em especial nas crianças. A gente consegue definir o que ela mudou ou o que ela influenciou nessa geração? Tem duas correntes, né? Uma que diz que as crianças, isso é fato, né? As crianças e adolescentes já vinham muito adoecidos e a pandemia mostrou, escancarou, né? E outra que as crianças vinham adoecidas e adoeceram muito mais na pandemia. A verdade é que a gente não sabe direito, né? A gente só sabe que aumentou demais, né? Eu acho que a única coisa boa da pandemia foi isso. Se lançou um olhar sobre a saúde mental da criança, né, e do adolescente, que até então não se falava, não existia, né? Eu brinco que ninguém é no psiquiatra infantil, só ia empurrado, né, em último caso. E, de repente, as pessoas começam a ver que as crianças estão ansiosas, estão deprimidas, tem toque, tem tique, enfim, tudo que o adulto tem, a criança também tem. E se a gente não trata na infância, aquilo persiste, né? A gente sabe hoje em dia que quase metade dos transtornos da vida adulta começaram na infância e na adolescência, né? Então, se a gente não trata essas crianças e adolescentes, a gente vai empurrando aí a doença para a vida adulta com todos os seus prejuízos, né? Então, a gente precisa olhar para a infância, a gente precisa olhar para a adolescência e a gente precisa tratar, né? O que acontece, esses transtornos todos que vêm aparecendo. Quero falar mais sobre esse tratamento, também entender se o preconceito diminuiu ou não, mas também queria ouvir do professor, na construção do livro, se a pandemia também teve um papel, se você conseguiu observar justamente nos jovens, como a pandemia alterou eles ou como a pandemia atingiu os jovens?
Então, eu fiz a pesquisa antes do advento da Covid-19 e eu identifiquei a geração do quarto e conceituei e analisei os dados antes da pandemia, mas durante a pandemia eu fiz uma outra pesquisa que se chama Como Você Está? Nessa pesquisa eu fui investigar 1.684 meninos e meninas entre 11 e 18 anos, o mesmo escopo cronológico da geração do quarto, e eu perguntava ali em 2020 e 2021 como eles estavam, de que maneira eles estavam emocionalmente, de que maneira eles estavam do ponto de vista da saúde mental. E os retornos que eu obtive, analisei e publico em livro agora em 2025, são exatamente corroboradores, confirmam os dados que eu já trazia na geração do quarto. Então, antes da pandemia, a saúde mental desse grupo já estava fragilizada. Durante a pandemia, essa fragilidade se evidenciou de tal maneira que nós começamos a ter uma reflexão mais planetária sobre essa discussão. Não é? Eu passei um tempo fora do Brasil durante a pandemia e eu percebia que a discussão sobre a saúde mental de crianças e adolescentes era frequente e era urgente a ponto de levar os organismos multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização das Nações Unidas, mais nominadamente a Unicef, a tomarem providências no sentido de mitigarem, de minimizarem e de alertarem a sociedade para uma espécie de pandemia da saúde mental de crianças e adolescentes. Foi isso que eu identifiquei e essa minha pesquisa. Como Você Está, ela então ratifica os dados e os argumentos que eu utilizei na geração do quarto. Pegando isso, então, vamos falar sobre justamente essa saúde mental das crianças e o tratamento, digamos assim, ou análise. O que é mais difícil, doutora? Lidar com essa criança, com essa saúde mental da criança, ou lidar justamente com o preconceito? Porque eu imagino na cabeça de um pai, de uma mãe, que obviamente o seu filho é aquilo, é a perfeição daquilo que você fez. E, obviamente, ninguém quer falar, temos um problema aqui. Esse é o maior entrave? Sim, eu acho que é uma dificuldade, a gente sempre fala, né? Os filhos são a nossa projeção narcísica, né? Tudo que eu não fiz, eu quero que meu filho faça e seja. Então, ele é tão maravilhoso e perfeito que eu não consigo ver defeitos. Mas a gente tem chegado em momentos que não tem como não olhar, né? As crianças têm ficado... Eu sempre falo que a escola é o lugar mais fácil da gente ver, né? Então, se eu tenho 9 crianças de um jeito e uma diferente, tem alguma coisa acontecendo, né? Se ela tem um atraso, um comportamento diferente, é na escola que isso vai aparecer, né? Então, acho que é muito importante que os pais também confiem na escola, no médico, né? Quem atende as crianças é o pediatra, enfim, quem tem contato com criança pequena, e que possa escutar um pouco, né? Olha, tem alguma coisa acontecendo, o desenvolvimento do seu filho é A, a gente esperava B, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, acho que é poder escutar em quem a gente confia, porque afinal a gente confia no profissional, a gente confia na escola que a gente escolheu, e começar a desenvolver um olhar, porque é isso, às vezes a gente espera demais, né? E quando vai fazer um tipo de intervenção, a coisa já está numa gravidade, que nem eu falei, né? O menino já está sofrendo bullying há sei lá quantos anos e ninguém nunca tinha perguntado, né? Então, quanto antes, lógico, né? A evolução é muito melhor e o sofrimento é muito menor, né? Mas acho que é um pouco isso, é poder escutar quem está em volta, né? Família, escola, amigos, olha, eu estou vendo que seu filho, né? A gente realmente tem um olhar muito enviesado para os nossos filhos, né? Professor, eu queria tocar nesse assunto justamente na relação, às vezes, muito defensiva entre escola e professores, entre escola e pais e mães, quando se encontra algum problema. Esse também é uma barreira a ser superada, ou seja, você confiar nos professores, confiar na direção da escola, trocar uma comunicação, ter uma comunicação olhando o bem da criança, esse também é um entrave? Infelizmente é um entrave. E você sabe que a escola é uma instituição que foi criada para ajudar a família. Ela foi remodelada no século XVIII com a finalidade de ajudar a família na educação de crianças e adolescentes. Não existe um bom desenvolvimento infanto-juvenil se essas duas instituições não estiverem andando de mãos dadas, dialogando, preocupadas com o desenvolvimento sadio de meninos e meninas. Ocorre que, de modo geral, há uma dificuldade enorme no diálogo entre a escola e a família. E eu, nesse caso, tendo a criticar mais a família, porque eu estudo escola
há muitos anos. E eu vejo que, apesar de todas as fragilidades da escola, houve um avanço muito grande na lucidez da escola dos seus vários papéis no desenvolvimento sadio de crianças e adolescentes. As famílias, necessariamente, eu não posso afirmar a mesma coisa. Eu acho que nós temos sérios problemas no âmbito da família. As pesquisas continuam apontando que a violência sexual contra crianças e adolescentes, os índices maiores são nas famílias, e as pesquisas continuam também apontando que aquele espaço seguro, aquele espaço de seguridade que nós atribuímos à família, não é necessariamente a realidade que nós vamos encontrar em muitos casos com crianças e adolescentes. Então, a escola e a família precisam andar de mãos dadas, e a escola tem sido um espaço de seguridade para as crianças, muitas vezes maior do que as famílias, infelizmente. Doutor, eu queria fazer uma última pergunta, infelizmente nosso tempo está acabando, mas a senhora pontuou na nossa conversa justamente o fato que uma criança com um problema, na verdade, tem que olhar para a família, que algo está surgindo nela. Quando a gente fala em cuidado da saúde mental de uma criança, a gente também tem que falar na saúde mental de todos os envolvidos no tratamento dessa criança? Sem dúvida. Eu não consigo acompanhar uma criança sem os pais me apoiarem, confiarem em mim e sem a atuação deles. Eu brinco, eu não faço nada sozinha, né? Eu posso fazer alguma coisa, mas sem esse suporte a gente não caminha, né? E infelizmente o que a gente tem visto é isso, os pais também vêm adoecidos, né? Então antes a gente tinha, essa mãe assim, né, vai ajudar, o pai essa... E agora não, né? O pai, a mãe, enfim, quem cuida da criança também vem adoecido, né? Já me aconteceu muitas vezes ter que parar uma consulta, eu vejo que o pai está pior que a criança, né? Peço para a criança sair, ou adolescente, e converso com o pai ou com a mãe, em separado, né? Porque aquela pessoa não está bem, né? E se ela não está bem, ela não tem condição de cuidar do meu paciente. Então, às vezes, o trabalho é lá atrás, né? Eu preciso encaminhar aquela família. Nunca encaminhei tanto para terapia de família, né? Porque as relações também estão fragilizadas. Então, é isso, assim, eu vejo que os pais, a família vem muito adoecida, né? E a criança é um sintoma disso, né? Se a família não está bem, pipoca na criança, né? Doutora, quero agradecer demais a sua presença aqui, por essa conversa lúcida e importantíssima, principalmente para os pais e mães que estão acompanhando a gente. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Obrigada, até a próxima. Professor, obrigado pela participação aqui conosco também, para falar um pouco sobre o seu livro e a gente entender esse universo e essa sociedade que a gente vive hoje e ficar atento com nossos filhos. Agradeço o convite, parabenizo vocês da imprensa pelo importante papel que desempenham na divulgação de ciências, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Hugo Monteiro Ferreira, professor e autor do livro Geração do Quarto, e Daniele Admoni, psiquiatra da infância e adolescência e supervisora na residência de psiquiatria da Unifesp. Você já pode acompanhar essa nossa conversa lá no canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!